escolha musical foi da Marisa, né? Captou o tema e foi na mosca, né? Mas o meu boa noite a todos. Nosso boa noite também aos nossos irmãos que nos assistem pela internet. Que a paz do Mestre esteja em nossos corações. Como já foi dito, o tema de hoje é o jogo da vida. Nós trabalhamos em várias leituras, mas focamos principalmente neste livro, que é de Arianna Huffington, A Terceira Medida do Sucesso. E para que nós possamos nos situar, quem é a autora, eu fiz um pequeno resumo sobre ela. Ela nos conta que depois dela desmaiar de exaustão no próprio escritório por excesso de trabalho, falta de sono e sobrecarga emocional, a autora se deu conta de uma verdade perturbadora. Nosso estilo de vida está nos deixando doentes. E, ironicamente, nossa busca por sucesso profissional tem nos levado ao fracasso como seres humanos. Em geral, medimos nosso sucesso pela quantidade de dinheiro e poder que conseguimos obter. Então, nós vamos desenvolver o nosso trabalho em cima desse título, que é o jogo da vida, onde nós dizemos que o destino dá as cartas, mas somos nós que vamos decidir o que fazer com elas. E eu gostaria que prestassem bastante atenção no objetivo que eu proponho, que é para que nós possamos refletir sobre as escolhas que temos feito até agora e a encontrar o caminho para uma vida em que o trabalho, a saúde, a realização pessoal e o bem-estar estejam em equilíbrio e não mais em eterno conflito. É este o objetivo, portanto, que nós queremos falar sobre ele hoje. Tem um escritor, Gabriel Carneiro Costa, que ele diz o seguinte, que na grandeza cósmica somos pequenos, insignificantes perante esse universo todo. Mas ele completa, somos pequenos sim, mas também somos grandes. Por quê? Porque se nos olharmos com outras lentes, veremos que significamos muito. Porque na Terra, cada vida tem a importância de um universo. O que ele quer dizer com isso? Que nós somos uma partícula de Deus em divisibilidade. Então nós representamos esse universo, sim. Mas hoje a instabilidade social, econômica e moral do mundo nos leva a questionar sempre a humanidade dos outros. Nós sempre olhamos para o lado dos outros. Porque nós estamos tão bombardeados de notícias ruins que a gente abre a televisão ou o jornal e a gente vê notícias de guerra, bombardeios em hospitais, destruindo vidas. Temos visto pai matando filho e se matando em seguida. Filho matando pai. Recente, isso tudo ocorreu nesse mês que passou. Um jovem mata uma família inteira na Espanha. E a gente fica questionando sempre essa humanidade. Que humanidade é essa? Mas o objetivo hoje é focarmos para dentro de nós. É não olharmos a humanidade do outro, é olharmos o que vai dentro de cada um de nós. Porque nós precisamos refletir sobre quem queremos ser. Como a música, inclusive, ela mostra isto, não é? Que é uma questão que deve vir muito antes do que queremos ter. São duas coisas bem diferentes. Quem eu quero ser e do que eu quero ter. Como, por exemplo, cargo, salário, casa, marido, esposa, filho.
Isto todos nós queremos. Mas nós temos que pensar o seguinte: que filho querem ter, todos nós sabemos. Mas ninguém vai pensar que pai e mãe querem ser. Isto é fundamental. Eu quero ter filhos, mas primeiro nós temos que pensar que pai ou que mãe eu quero ser. Todo mundo sabe que quer casar, né? Ter marido, ter esposa, todo mundo quer o ter. Mas ninguém pensa no tipo de relação que vai ter. Com isso, o que acontece? Muitos lares são destroçados. Por quê? Porque nós não estamos pensando nesse relacionamento. Nós queremos que o outro se corrija, o outro mude, mas nós temos que pensar do nosso lado. Todos, portanto, estamos comprometidos com a mudança do outro. Mas a questão aqui é olharmos para dentro de nós. Muitas vezes nós vemos para a palestra no centro e a gente escuta muito, né? Puxa, mas isso era o fulano que tinha que escutar, era para o Beltrano, né? Era fulano que deveria ter vindo hoje para assistir tudo isto. Mas, na verdade, nós temos que nos analisar, nós temos que pensar dentro de nós, porque quando a gente trabalha isso dentro de nós, a gente vai conseguir trabalhar no outro. Nós dispomos, em média, de uns 30 mil dias para jogar esse jogo da vida que nós estamos falando. Isso dá, em média, uns 82 anos, mais ou menos. Mas a maneira como nós vamos jogar será determinada por aquilo que nós valorizamos. Porque se veneramos o dinheiro, nunca nos sentiremos valorizados de verdade. Se veneramos poder, reconhecimento e fama, jamais acharemos que temos o suficiente. E se vivermos a vida numa correria frenética, tentando encontrar e economizar tempo, acabaremos exaustos e estressados. Isto é uma realidade. Nós vivemos numa sociedade em que ela sempre nos incita a ganhar mais dinheiro. A concorrência, não, você tem que ser o melhor. E nós vamos passando isso para os outros e vamos vivenciando isso. Subir cada vez mais alto na escala do sucesso. Mas essa mesma sociedade se esquece de nos estimular a falar de nós mesmos, a permanecermos conectados com a nossa essência. Ela não nos estimula a cuidar de nós mesmos, nos aproximar dos outros, recuperar nossa capacidade de admiração, encontrar espaço e tempo para refletir sobre a própria vida e a nos religar àquele lugar onde tudo é possível. Aquele lugar onde tudo é possível, nós estamos nos referindo aqui num sentido abstrato. Por quê? Onde é este lugar que nós estamos nos referindo? É dentro de nós. É lá que nós temos que encontrar esse lugar. E eu lembrei, só para desvirtuar um pouquinho, mas dentro do tema, do filme Tomorrowland. Não é? Um lugar onde nada é impossível, onde a intenção que eles nos passam é ressaltar a esperança em detrimento do cinismo. É o bem vencendo o mal. É isso que nós temos que pensar, nessa esperança que tem que germinar dentro de cada um de nós. Porque quando isso se faz dentro de cada um de nós, nós irradiamos isso para o universo. E com isso nós vamos melhorando a psicosfera da Terra. E eu digo, portanto, encontre esse lugar para se erguer. Um lugar de sabedoria, de paz e força. Nesse lugar, refaça o mundo à sua própria imagem, de modo que possamos prosperar e viver com mais dignidade, mais alegria, mais compaixão
mais gratidão e, é claro, mais amor. Jack Canfield, autor de Os Princípios do Sucesso, ele reforça isso nos dizendo que em nossa busca incessante por mais e mais sucesso, perdemos o contato com o nosso verdadeiro eu. Nosso corpo, nossa família e nossos amigos. Portanto, nós temos que repensar essa maneira de viver e tentar buscar esse bem-estar. Porque se nós não reformularmos a maneira como nós estamos vivendo, se nós não reformularmos o sucesso, os princípios que são nos colocados muito materialmente, sem olharmos o lado espiritual, quem vai pagar com isso? Nossa saúde, que pagará um alto preço, cada vez mais alto. Mas nós vivemos dilemas, é claro. Não é tão simples falar aqui sobre este assunto, não é? Porque nós estamos excessivamente estressados. Saiu uma pesquisa recente em que o Brasil está com 65% no ranking e logo seguindo dos Estados Unidos no nível de estresse. É impressionante a quantidade de doenças que estão aparecendo por causa do estresse. O câncer já mata mais do que as doenças do coração. Pesquisas científicas recentes. Antigamente se dizia que morria-se muito do coração, não é? Hoje está se morrendo mais de câncer do que das doenças cardíacas. Por quê? Porque isso está influenciado pelo estresse que embaralha todo o nosso organismo. Faz com que o nosso organismo, as células não se conectem mais umas com as outras. E os cientistas estão trabalhando exatamente nesse caminho, tentando cortar esse elo para que essas células passem a trabalhar de maneira uniforme para combater o câncer. São 2 estudos recentes, um na China e outro aqui nos Estados Unidos, que agora estão correndo. Isso já é feito na agricultura e agora estão fazendo com sucesso nos seres humanos. Então nós vivemos também com excesso de trabalho, excesso de conexões nas mídias sociais e a falta de conexão com nós mesmos e com os outros. Portanto, o espaço, os intervalos, as pausas, o silêncio, tudo que nos ajuda a recarregar as baterias praticamente desaparecem da nossa rotina e da de tantas pessoas que conhecemos. Isso tudo desaparece. A nossa mente vive num turbilhão tal que é muito difícil nós trabalharmos o nosso eu interior. As pesquisas mostram que para as mulheres o preço da falsa promessa de sucesso tradicional é mais alto para elas do que para os homens. Mulheres com empregos estressantes correm um risco quase 40% maior de desenvolver doenças cardíacas e 60% maior de diabetes. Por quê? Porque a mulher é obrigada hoje a ir para o mercado de trabalho. Ela não pode se ausentar disto porque nós precisamos de recursos para a sobrevivência da família. Mas ela não gerencia só o trabalho dela. Ela tem 2 gerenciamentos grandes. Ela sai do trabalho e ela tem que gerenciar a família. Senão, tudo fica parado. Com isso, a carga emocional, a carga de estresse vai fazendo com que estas doenças comecem a aparecer muito mais cedo do que apareceu antigamente. 60,
70 anos atrás, né? Ah, minha avó viveu 90 anos tranquila lá, né? A gente sabe de tudo isso. E não se queixava de nada. Mas por quê? Porque era um outro estilo de vida. Isso o progresso nos trouxe. Então nós temos que aprender a conviver, a trabalhar. Porque ninguém vai dizer, se feche numa caixa de papelão e pronto, e se esconda. Não é isto. É aprender a conciliar isso tudo. Porque nós sabemos que o estresse, ele destrói a família. Mas o maior prejudicado disso, os maiores prejudicados, melhor dizendo, são as nossas crianças, são os nossos filhos. Por quê? Se nós vivemos tão estressados e trazemos isso para dentro da nossa casa, nós vamos criar um ambiente hostil também dentro desta casa. E este ambiente hostil de discussão, de briga, de confronto, vai fazer com que as crianças fiquem sobrecarregadas também de estresse. E se há uma mulher gestante neste lar, nós temos que pensar naquele feto que está lá dentro. Este feto também sofrerá as consequências desse hormônio que se chama cortisol, que vai comprometer o organismo desta criança, vai comprometer seriamente a construção do cérebro e muitas vezes fazendo com que esta criança fiquem permanentemente debilitadas, com grandes chances de desenvolver doenças cardíacas, obesidade, diabetes, déficit de atenção, irritabilidade e até problemas com a lei. Nos damos conta quando a escola manda os bilhetinhos, olha, venha, passe na escola, porque a criança está irrequieta, está não sei o quê, e começam os problemas, e aí a gente vai, leve no médico, Ritalina nele, e as pílulas resolvem o problema. Porque é muito mais fácil. Nós não estamos atentando para o lado familiar, para o ambiente em que nós estamos criando estas crianças. E aí, essas crianças vão sofrer as consequências. São muitas e muitas crianças que eu conheço que estão nessa situação, tomando medicamento. E a causa está lá dentro do nosso lar. Porque, como eu disse aqui, pílulas não ensinam habilidades. Habilidades, quem vai ensinar é o pai, é a mãe, etc. Outro item que também afeta a nossa saúde é a privação de sono. Nós estamos dormindo muito menos do que nós precisamos. E com isso a nossa criatividade vai embora, nós passamos a produzir menos e a tomar decisões erradas. Essa capacidade de tomar decisões, inclusive, há alguns relatos que dizem que um dos acidentes com uma das naves espaciais americanas foi exatamente pelo estresse, pela falta de sono dos técnicos que estavam operacionalizando naquele instante os computadores. E faltou atitude nesse instante de tomar uma decisão correta. E aí ocasionou um acidente que não só pelo prejuízo material, mas o prejuízo humano de pessoas altamente preparadas naquela nave. Portanto, nós precisamos pensar no que damos valor, mudar nosso ponto de vista acerca do trabalho para que a exaustão seja motivo de críticas, não de elogios. Uau, como eu estou cansado, eu trabalhei hoje mais de 12 horas, eu estou no ar. Né? A gente fala isso com certo orgulho. Mas o certo não é isso. Não é esse elogio que nós estamos querendo fazer a esse excesso de trabalho. E sim, ele tem que ser criticado. Não, você está errado. Você está trabalhando além da sua capacidade de poder
assimilar todo um dia desse estresse no seu trabalho que acontece. Nós temos, portanto, que mudar nosso relacionamento com o tempo. Vivemos sempre apressados. Sempre vivemos correndo, não é? Parece que nunca temos tempo bastante para tudo o que queremos ou precisamos fazer. A gente conversa, né? Não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. Todo mundo diz isto, não é? Mas de repente a gente é parado. Muitas vezes aparece rapidamente uma doença séria e tudo para. E nós vamos ter que dar o nosso jeito. Ou um outro problema qualquer que faz com que a gente repense e pare de verdade. Né? Porque quando vivemos uma eterna fome de tempo, nós perdemos a capacidade de experimentar, como, por exemplo, a admiração. A gente vai se tornando frio, não vai mais avaliando os pequenos milagres, como eu falo aqui, que acontecem ao nosso redor. Seja o nascimento de uma criança, seja o nascer de um dia, um belo pôr do sol, quem sabe uma cura de uma doença física. E nós vamos perdendo essa capacidade. Porque não existe só coisas ruins no mundo. Existem também muita coisa boa. Eu acredito, inclusive, que existam muito mais coisas boas do que as coisas ruins. É porque as coisas ruins ficam mais em evidência. Portanto, a admiração e o bem-estar diante desses mistérios do universo é que fazem com que a nossa vida seja preenchida. Porque sem elas, nós perdemos essa razão de viver. Outro elemento indispensável que todos nós temos dentro de nós, nós já nascemos com este dom, que é a sabedoria. Mas nunca foi tão difícil explorar essa sabedoria interior. Por quê? Porque nós precisamos nos desligar dos nossos dispositivos onipresentes. Aqui é que, como a gente usa aquele ditado, né, que a vaca, como é que o porco torce o rabo, a vaca, né, tem um ditado assim, a vaca torce o rabo, né? A vaca tussa, né? Pois é, que a vaca tussa, né? Que a vaca tosse. Por quê? Porque nós temos esses aparelhos ligados, essas nossas engenhocas, como eu chamo aqui, digitais, são os celulares, os tablets, as redes sociais, os e-mails, o Facebook, o Twitter, o Instagram. Tudo isso a gente vai acumulando, não é? E isso faz com que a gente se mantenha afastado do mundo real. Nós vivemos nesse mundo irreal. Mas vocês poderiam dizer, mas será que ele também não faz isso? Ele não tem isso? Não, eu não tenho. E não é difícil. Quando o Divaldo disse assim, eu não tenho celular, não vou ter celular. Aí todo mundo dizia, não é possível, né? Mas se consegue se viver. A única coisa que eu faço quando eu quero, não que eu não participe do WhatsApp da minha família, mas eles já estão acostumados comigo, que para passar uma mensagem é a coisa mais difícil. Quando eu apareço, pronto, já é objeto de curiosidade, todo mundo já vai ali. Porque eu não fico fazendo todo dia, mandando bom dia, não sei o quê, essas coisas. Eu não gosto, não é de mim, eu não faço. Eu prefiro pegar o telefone e discar. Por quê? Porque no telefone eu consigo receber a resposta, terminar o assunto que eu quero e resolver o meu problema. Porque pela mensagem nós nunca concluímos, nós vamos 10, 20, 30, ainda não terminamos este assunto. E nós vamos embora, passamos o dia, como nós vamos ver mais para frente. Lidar com as renúncias é o maior desafio
de nos ligarmos à nossa própria essência e nos reconectar com nós mesmos, remodelando a vida de dentro para fora. Todos nós sabemos que isso não é fácil, porque ele está falando lá, mas foi como eu digo, não é fácil, porque eu me coloco no lugar de cada um. Nós estamos todos, diretamente ou indiretamente, envolvidos nessa tecnologia que chegou para ficar. Nós não vamos apagar isso, não vamos eliminar isso. Isso vai continuar. Em outras palavras, nós podemos dizer que estarmos superficialmente conectados com o mundo inteiro pode nos impedir de nos conectarmos profundamente com as pessoas mais próximas, incluindo nós mesmos. Porque nós checamos nossas mensagens, todos nós estamos fazendo isto, enquanto conversamos com nossos filhos, nossas esposas, nossos amigos, tudo ao mesmo tempo. Não é verdade? Estamos conversando, mas o negócio está aqui, ó. Né? A gente acorda de noite e vai para o celular. Será que mandaram alguma coisa? Né? Será que chegou? E a gente fica nessa ansiedade, porque nós estamos envolvidos nisso, não é? De tal maneira que tem um barzinho que sempre faz um happy hour no Rio. Ele construíram umas caixas de acrílicos com cadeado, e aí o garçom chega, os dois estão sentados para tomar uma cervejinha ali, conversar, dois amigos, amigas, às vezes 3 pessoas mais, e cada um já colocaram, a primeira coisa foi botar o celular na mesa aqui. E aí o garçom chega com a caixa, um cadeado, uma chave, e diz: tem 10% de desconto na conta se todos botarem os seus celulares aqui dentro. Eu só vou abrir a caixa quando vier a conta. E tem dado certo. Exatamente, se bebe mais cerveja, mas o objetivo não é bem esse, né? O objetivo é o contato, é a conversa, porque nós nos perdemos. Nós podemos estar no maior papo, ping, a gente já pega. É automático. Nós estamos automatizados em cima disso. Portanto, nós temos que repensar muito quando nós estamos, principalmente na nossa casa, dar atenção para nossas crianças, porque senão vai ficar aquilo que nós falamos naquele slide mais lá para trás, não é? Nós vamos ficar indiferentes ao que está se passando. Essa indiferença é muito séria, porque nós vamos nos tornando frios. Não queremos saber se o filho está quantas horas já ali no smartphone dele, no tablet. Enfim, a gente vai deixando de interagir. Portanto, é nessa interação que reside a sabedoria. É nela que a vida se transforma de luta em graça e subitamente ganhamos confiança, apesar de termos esses obstáculos, apesar de termos desafios e também sofrermos decepções. É claro que isso acontece. Mas nós temos que lembrar que existe um propósito da nossa existência, mesmo que seja algo oculto. Porque quando nós reencarnamos, nós trouxemos esse propósito. Mas graças ao esquecimento, nós não lembramos. Mas os caminhos que a vida nos leva vai nos mostrar que existe sim esse propósito, cujos maiores pontos de virada só façam sentido quando olhamos para trás e não quando os experimentamos. Porque nessa frenética vida que nós vamos levando, nós estamos experimentando o dia a dia e a gente não está se avaliando. Mas a partir do instante que a gente para um pouquinho e olha para trás, como eu digo aqui, isso só fica evidente quando nós olhamos pelo espelho retrovisor. Puxa, mas olha como era há 10 anos atrás. Olha uma foto minha há 10 anos.
puxa, como eu mudei. E a gente só vai analisar isso quando a gente olha para trás, porque a gente está tão envolvido nisso tudo que a gente não se dá conta, não é? Falamos, portanto, em bem-estar, em admiração e sabedoria, mas existe um outro elemento muito importante nisso tudo, que é a doação. É a capacidade de nos darmos ao outro, motivada por empatia e por compaixão. Não só fora do nosso lar, dentro do nosso lar. Quantas vezes nós deixamos de pegar um livro e ler para a nossa criança que está lá de 4, 5 anos? Porque estamos conectados, estamos respondendo, não é? Quantas vezes deixamos de fazer isso? Mas não só isso. Essa doação, seja um trabalho simples no centro espírita, se envolver em algo, seja no asilo, levando alguma coisa muito simples para as pessoas necessitadas mais do que nós. Eu olhava agora recente os pedidos dos asilos e eu estava vendo tanto daqui quanto do estado do Brasil, e as coisas eram parecidas, mas algo que ficou. Uma dizia assim, não, eu quero um vestido. O outro simplesmente disse assim, eu quero uma rapadura. E a gente às vezes nem se dá conta de quanto essas pessoas são carentes. E aqui a gente pode também, não é porque é nos Estados Unidos, mas existe muita carência nos asilos, nos hospitais, que a gente passe um dia no mês, tire um dia de um voluntariado para ir fazer algo por alguém. Isso nos dá um bem-estar muito grande, nos dá um conforto espiritual muito bom. Porque nós vivemos ocupados demais caçando o fantasma da vida bem-sucedida. Com isso, não temos tempo de cuidar de nós mesmos. É fácil deixar as obrigações profissionais nos dominarem, né? E esquecer as coisas que realmente importam. Sabemos também que é fácil deixar a tecnologia nos envolver numa existência eternamente apressada. Também é fácil, de fato, ignorar o objetivo real das nossas vidas, até não estarmos mais vivos. Quando as pessoas morrem, os discursos fúnebres, em homenagem a elas, celebram coisas bem diferentes do que a quantidade de dinheiro que o morto tinha ou o cargo que ele ocupava na empresa. O discurso fúnebre costuma ser um documento fundamental do legado de uma pessoa. É a maneira como os outros se lembrarão dele ou dela. É revelador pensar sobre ele, sobre esses discursos, porque quase nunca ouvimos coisas como, por exemplo, a maior realização da sua vida foi quando se tornou presidente. Outra, ele aumentou a participação no mercado de sua empresa várias vezes durante a sua gestão. Ela nunca parava de trabalhar. De domingo a domingo almoçava todo santo dia na escrivaninha. E a gente sabe disso. Quantas pessoas eu conheço que fazem exatamente isto? Não tiram meia hora para almoçar tranquilamente. Fica lá sentada no computador trabalhando. Embora não encontrasse tempo para visitar alguém, tinha 600 amigos no Facebook e respondia a todas as mensagens e e-mails que recebia. Essa última é muito interessante nós pensarmos. Muito. Os discursos fúnebres sempre versam sobre outras coisas, como, por exemplo, o que demos de nós, como nos conectamos com nós mesmos e com os outros, o que significamos para a nossa família e nossos amigos. Isso é muito importante. Quais eram as nossas paixões?
os nossos gestos, ou aquilo que nos fazia rir, por exemplo. Esse discurso descreve o cuidado, a sabedoria, a honestidade e a coragem de uma pessoa. Tem um velho ditado que todos nós conhecemos, que diz que viva cada dia como se fosse o último. O que significa isso? Significa que não deveríamos esperar a iminência da morte para começar a priorizar o que realmente importa. Qualquer um com um smartphone e uma caixa de e-mails lotada sabe como é fácil estar ocupado demais para perceber que está deixando a vida passar. Mudar hábitos é muito difícil, ainda mais quando eles são produto de uma cultura profundamente arraigada. As crianças já nascem com 1 ano e meio já pegando no smartphone. 1 ano e meio de idade. Esse é o desafio que devemos enfrentar para redefinir, portanto, nossa rotina. Existem maneiras diferentes de viver e que essa nova perspectiva tenha um impacto imediato na nossa saúde e na nossa felicidade. Buscar formas de nos reconectarmos com nós mesmos, com nossos entes queridos e com nossa comunidade. Em suma, recuperar nossa qualidade de vida. E para terminar, eu peguei um trecho de uma canção francesa que fez grande sucesso na voz de Julio Iglesias, Me olvidé de vivir. Esse verso diz o seguinte: de tanto correr pela vida sem rumo, me esqueci que na vida se vive um momento. De tanto querer ser em tudo o primeiro, esqueci de viver os detalhes pequenos. Que nós não esqueçamos de viver esses pequenos detalhes. Que possamos ter um dia de ação de graças, de muita paz, muita luz e repensando na nossa vida. Muito obrigado.